Eu tenho uma dica para passar para vocês hoje que é em relação à performance. Ela não é uma bala de prata, pode ser que tenha alguns casos que ela não funcione, e eu vou ensinar aqui para vocês a identificar esses casos, e daí sim vocês aplicam ela, e ela pode ajudar a resolver esse problema, ou reduzir pelo menos esse problema que vocês estão tendo de performance, tá? Esse problema de performance específico, ele acontece quando você tem um elemento pai, que tem states, ou que ele está sendo atualizado, você tem elementos filhos que custam para renderizar, ou seja, são componentes filhos que são complexos para ser renderizados, e você está alterando o state desse elemento pai, ou ele está recebendo novas props, e ele está passando para baixo sempre as mesmas props para esses elementos filhos, mas esses elementos filhos acabam sendo renderizados desnecessariamente. Então a solução seria evitar que esses elementos filhos fossem renderizados quando eles estão recebendo as mesmas props. Esse que é o caso específico. Nesse exemplo aqui nosso, nós temos um state, que como eu expliquei, seria o state da busca e o state da nossa listagem de pokémons, que guarda os dados. Aqui a gente só está fazendo uma lógica simples para fazer um matching de acordo com a nossa lista, filtrar ela de acordo com a busca que eu digitar. Aqui embaixo nós só carregamos a lista no useFetch, padrão. E aqui sim nós temos onde que a gente está renderizando nosso componente, renderizando nosso input, que toda vez que eu digito alguma coisa ele vai fazer um set state, ou seja, atualizar o state do componente pai. E o nosso componente filho aqui seria o card. Hipoteticamente, vamos falar que esse componente card é um componente complexo, que toma um tempo da renderização. Eu não parei aqui para implementar um componente complexo que iria tomar tempo, porque eu achei desnecessário. Mas nesse caso, vamos imaginar que esse card era o componente que demora para ser renderizado, tá? Como vocês podem ver, para ele eu estou sempre passando a mesma props aqui, que é o name. E essa props em si, ela não vai mudar. Ela sempre vai ser a mesma. Ou seja, eu tenho uma listagem de pokémons. E a props que eu estou passando, por exemplo, o Bulbasaur, ele sempre vai ter esse mesmo nome, esse mesmo valor. Na hora que eu começar a digitar aqui e filtrar, pode ser que os outros elementos, ou até ele, desapareça da lista. Mas a props em si, name, ela sempre vai ser a mesma. Então, o que vai acontecer de mudança é ou esse elemento sair da lista, ou ele permanecer na lista. Mas as props que eu estou passando sempre são as mesmas. Então eu já deixei aqui pronto um console.log, só identificando o nosso card aqui, o Bulbasaur, e ele só faz um console.log para esse card específico. Eu tive que colocar um if aqui, senão ele faria inúmeros console.log, ficaria difícil para a gente entender o que está acontecendo. Então ele só vai fazer um console.log para esse card específico, tá? Como vocês podem ver, ele já fez um console aqui do render que aconteceu na primeira vez, ou seja, na hora que montou ele fez esse console.log. O que eu vou mostrar aqui é que quando eu começar a digitar, aqui, vou começar a digitar, digitei bool 3 vezes, e aqui ele apareceu que já fez um console 4 vezes. Uma quando o componente montou e mais 3 agora que eu digitei a busca, certo? E ele renderizou essas inúmeras vezes, ou seja, cada vez que ele fez uma atualização no state, conforme eu estou digitando, ele chamou o render desse card, sendo que ele não precisava, porque o card já está renderizado e não precisa sofrer atualizações. Como que a gente corrige esse tipo de problema? Quando as props anteriores são as mesmas que as novas que eu estou recebendo. Nós podemos utilizar o react.mimo. Você poderia importar ele aqui separado, para ficar mais simples aqui, mais direto. Eu vou utilizar aqui react.mimo. Tá? E o que eu vou atualizar aqui novamente. Vou salvar. Vou atualizar. Ele fez um render, mas agora que eu vou começar a digitar, digitei aqui, tirei, ele não fez mais nenhum console.log, ou seja, ele não entrou aqui dentro. Porque o Mimo vai comparar as props anteriores com as novas props que eu estou recebendo. Se elas forem iguais, ele não chama o render novamente. E só ressaltando, você só usa isso aqui quando você identificar um problema de performance dentro do componente que está recebendo as mesmas props, conforme está sofrendo atualizações. Quando o elemento pai está sofrendo essas atualizações, passando esses renders para baixo, para os elementos filhos, e quando esses elementos filhos estão recebendo essas mesmas props e estão sofrendo atualizações desnecessárias. E quando esses elementos filhos custam para ser renderizados, aí sim você aplica essa lógica específica. Porque no passado, o que acontecia é que a gente fazia uma coisa muito parecida com Pure Component, que é quando a gente utilizava classes, e já foi até aconselhável, algumas pessoas aconselhavam utilizar o Pure Component para todos os teus componentes. Mas isso também é um problema,
Porque se você começar a aplicar o React Minimal para todos os seus componentes, tem um custo para ele ficar comparando as props anteriores com as novas. E na maioria das vezes, quando você está recebendo novas props, não diria na maioria, mas uma grande parte, você precisa renderizar assim o componente novamente. E daí o que acontecia é que grande parte dos componentes precisavam ser renderizados e eles têm esse custo adicional de comparação de props, das props anteriores com as novas, e você perdia performance ao invés de ganhar. Por isso, só usa esse cara aqui quando você tiver realmente um problema de performance, aí você utiliza ele. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje.